amar quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. O programa de hoje vai falar de temas muito interessantes. Inclusive um que está muito na ordem do dia, que é a questão da fertilidade, da infertilidade, porque esse tema, esse assunto, vai estar no centro de um simpósio internacional, denominado Simpósio Internacional de Infertilidade e Medicina Materna, que vai acontecer aqui em Fortaleza, no Hotel Grand Marquise, nos próximos dias 28 e 29 agora do mês de setembro. E a gente vai falar desse tema aqui no programa Questão de Ordem, mas antes eu queria convidar a você que está nos acompanhando aqui na TV Assembleia diariamente, e também você que nos ouve na FM, também todo dia às 10 da noite na FM 96,7, que na próxima terça-feira o programa Questão de Ordem vai ter um grande tema, porque nós estaremos completando no ar 2.500 programas, desde que o programa entrou no ar com a entrada em operação da TV Assembleia. O Questão de Ordem foi o primeiro programa da TV Assembleia, já há 12 anos, e na próxima terça-feira nós estaremos completando 2.500 programas, entrevistas, assuntos variados, que é a marca registrada do Questão de Ordem. Quero convidar você para terça-feira um assunto especial, marcando o programa de número 2.500 do Questão de Ordem. E repito, entrou no ar junto com a TV Assembleia, sempre com a gente aqui no comando do programa, com a produção da Eleni Medeiros e com o apoio de toda a equipe técnica aqui da TV e também hoje na FM 96,7. O nosso assunto hoje é infertilidade, fertilidade, medicina materna, porque é um simpósio pioneiro no Norte e Nordeste e que trará aqui a Fortaleza palestrantes renomados, inclusive dos Estados Unidos, da Itália, do México, enfim, uma programação realmente espetacular. E eu estou recebendo aqui no programa 2 médicos que são especialistas nessa área e que a gente vai conversar com eles sobre o temário, sobre o evento, a partir de agora, no Questão de Ordem, cumprimentando você que nos vê aqui na TV e que nos ouve diariamente também na FM 96,7. Recebo com prazer aqui no Questão de Ordem o doutor Evangelista Torquato. Ele é médico, especialista em reprodução humana, é referência na especialidade de reprodução humana. O doutor Evangelista é membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, também da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, da Academia Americana de Medicina Reprodutiva e da Academia Europeia de Embriologia e Reprodução Humana. É diretor do Laboratório de Fertilização In Vitro, Andrologia e Criobiologia da BIOS. O doutor Evangelista é um dos especialistas e a clínica dele, inclusive, está realizando esse simpósio. O doutor Eduardo Miranda é o outro convidado do programa, médico andrologista, tem graduação em medicina, evidentemente, pela UFC, concluiu o programa de residência médica em cirurgia geral e urologia no Hospital das Clínicas, lá da Universidade de São Paulo, da USP, tem doutorado em urologia pela Universidade de São Paulo e concluiu especialização clínica em medicina sexual e reprodutiva no programa conjunto, oferecido, inclusive, em hospitais, em centros de pesquisa nos Estados Unidos, em Nova York, nos Estados Unidos. É especialista em temas como preservação da fertilidade masculina, presente e futuro de microcirurgia pela infertilidade masculina. São temas que eu vou tratar a partir de agora, porque Fortaleza vai realizar o primeiro simpósio de infertilidade e medicina materna. O evento é uma realização da Clínica Evangelista Torquato, do Dr. Evangelista, em parceria com a Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Urologia e também Cooperativa dos Ginecologistas Obstetras do Ceará, além da Rede Gestar de Medicina Fetal. Sejam bem-vindos, muito boa noite, doutor Evangelista, é um prazer recebê-lo, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, com teus telespectadores, parabenizando inclusive pelo programa que vai vir ao ar na terça-feira, com 2.500, uma marca. Demonstra sem dúvida já um estabelecimento, né, de uma qualidade para
para a nossa cidade, para o nosso estado. E parabenizar por isso. Obrigado, doutor Evangelista. Doutor Eduardo, o senhor esteve aqui no programa já numa outra oportunidade. Queria agradecer aí também o convite, né, poder participar aqui na divulgação do evento, né, de infertilidade e medicina materno-fetal, que realmente vai ser um marco aqui para a nossa cidade, um grande evento, congregar grandes especialistas no tema. E vamos estar aqui no programa para discutir alguns temas aí de interesse geral para a população. Verdade. Doutor Evangelista, eu abri aqui o programa dizendo que o senhor é uma referência, de fato na especialidade de reprodução humana aqui no Ceará, no Brasil, uma referência inclusive internacional. E eu queria que o senhor nos dissesse aqui o seguinte: esse assunto de reprodução humana, ele entrou, parece que na ordem do dia das pessoas, quer dizer, a ciência, através da evolução da ciência, está conseguindo hoje resolver alguns dramas de pessoas que não podiam ter filhos, e é um sonho de toda a família, de todo casal. A coisa está bem mais acessível, parece. Eu queria até ouvir do senhor. E como estamos nessa condição dessa evolução tecnológica, dizemos assim, do avanço da ciência, para propiciar o sonho de filhos, que é uma coisa realmente muito importante numa família e no casal. Nós já colocamos isso mais, temos condições hoje de dizer que isso é uma coisa de uma acessibilidade bem maior hoje na sociedade, porque antigamente era muito difícil, era muito caro. Parece que isso já evoluiu. É verdade ou é só uma percepção que eu tenho? Eu acho que eu vou temporizar um pouco as coisas para a gente poder ter uma ideia melhor do que você está colocando. Agora, 25 de julho de 2018, o primeiro bebê nascido em um laboratório, Luiz Brau, completou 40 anos. Isso, obviamente, é um marco muito forte na medicina reprodutiva para o mundo todo, né? O primeiro bebê feito? O primeiro bebê, 78. Para vocês terem uma noção de como era um fato quase anedótico, por assim dizer, o primeiro bebê feito em solo americano foi de 81. E do Brasil aqui, se eu não me engano, foi 82. Ou seja, eram coisas ainda muito esparsas, muito anedóticas mesmo, por assim dizer. Se a gente transportasse esses 40 anos para cá, eu diria que a evolução é surpreendente. Porque hoje a gente consegue, em função da faixa etária, em função da idade, a gente consegue falar que um casal tem em torno de 60%, 65% de chance de engravidar em um tratamento desse. Para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que eu estou falando, há 2 décadas atrás se falava em números de 20%. Então houve uma evolução muito grande. Eu acho que essa evolução que ocorreu, ela não tem a mesma velocidade quando você fala em abrangência. Se eu fosse aqui colocar alguns números, a gente tem um país aí de 200 milhões de habitantes, o Brasil deveria estar fazendo hoje em torno de 200 mil ciclos de reprodução assistida, em uma regra, digamos, matemática populacional, de um ciclo por 1 milhão de habitantes por ano. O Brasil faz em torno de 40 mil. Então, a gente vê que, quando a gente coloca esses números de forma mais crua, a gente consegue perceber que um enorme contingente populacional não é atingido. E aí, esse não atingimento, ele decorre de vários fatores. Para mim, o principal deles é o fator econômico. Então, eu diria que, apesar de estar mais acessível, ainda é inacessível. Porque o poder público... O SUS não faz? Não, o poder público ele tem pouquíssimos centros a nível Brasil. Se eu não me engano, deve ter uns 10 centros com filas quilométricas de pessoas, onde a idade é um fator crucial para se engravidar. Então, existe um contingente muito grande não assistido. Realmente ainda existe um contingente muito grande. E o principal fator é econômico. Mas o segundo fator também é desconhecimento, né? A gente imagina eu estar falando aqui com você, numa cidade como Fortaleza, com 3 milhões de habitantes, com uma proximidade com a Europa, conectada com o mundo, mas vamos imaginar agora quem está lá numa cidade ribeirinha do Amazonas. Ou seja, há uma população muito grande que não tem acesso. Isso eu não tenho a menor dúvida. E aí é o segundo ponto, é a falta, digamos, da estrutura. Quando um casal se depara com a infertilidade, o que ele faz? Aqui ele sabe o que fazer. Mas o que ele faz lá, nesta outra cidade? Não há recursos, não há um encaminhamento, não há uma política, digamos, de Estado voltada para esse casal. Como, por exemplo, existe para a tuberculose. Como, por exemplo, existe para doença hipertensiva na gestação, como vários outros programas que existem do sistema público de saúde. Infelizmente, nós não conseguimos enxergar ainda
Então, respondendo a tua pergunta e já finalizando, eu acho que estar mais acessível, sim, a resposta é sim, mas ainda sendo muito inacessível para muita gente. Muito bem, estou aqui com o doutor Evangelista Torquato, acabou de falar, médico especialista em reprodução humana, e o doutor Eduardo Miranda, já vamos conversar também com ele, médico andrologista, e nós estamos conversando aqui sobre infertilidade e reprodução, a propósito do Simpósio Internacional de Infertilidade e Medicina Materno-Fetal, que acontece nos próximos dias 28 e 29 agora de setembro, no Hotel Gran Marquise, aqui em Fortaleza, e eu quero logo de antemão anunciar que quem tiver interesse em obter informações, nós estamos disponibilizando no vídeo o número do telefone 3031 60 63, tá aí o número 3031 6063, né, para que as pessoas possam buscar informações. A inscrição custa R$ 250 para médicos, R$ 150 para outros profissionais e também para estudantes. E também tem o nosso site, o site do evento, estamos colocando no vídeo, infertilidademedicinafetal.com.br, que tem toda a programação. Doutor Evangelista, há 40 anos, portanto, partindo do que o senhor acaba de nos expor, quem tinha problema de infertilidade não tinha outra alternativa, a não ser a adoção. A partir daí, quer dizer, hoje, para uma determinada camada da população já existe essa alternativa. Quando um casal deve procurar um especialista, por que alguém tem um problema da infertilidade? Tem alguma causa específica disso? Quando um casal deve procurar um serviço ligado a problemas na fertilidade? Quando? A gente temporiza de duas formas. Se a mulher, a parceira, e aí a idade da parceira ainda continua um fator muito importante. Se ela tem até 35 anos e estão tentando engravidar há pelo menos um ano e não estão conseguindo, esse é um casal candidato a passar por uma investigação. Se, no entanto, a parceira tem de 36 até 38 anos, ela deve esperar no máximo 6 meses. Porque, como eu falei, o tempo é crucial, a idade da mulher é muito importante. E se ela tem acima de 38, 39, 40, 41, a pesquisa deve ser praticamente imediata. Não se deve aguardar. Então, é dessa forma que a gente tem... O tempo é crucial, como o senhor falou, por conta pela idade, a questão do envelhecimento dos óvulos, é isso? Não só o envelhecimento do óvulo. Na verdade, nós temos... A mulher tem uma característica diferente, que é a seguinte: ela nasce com uma quantidade de óvulos e essa quantidade de óvulos ela não é reposta nunca, ela só gasta. Sim. Ela nasce com um percentual fixo disso, uma quantidade fixa. Uma quantidade fixa. Ela nasce em torno de 2 milhões. Mas quando ela menstrua a primeira vez, então ela só tem em torno de 400 mil. E para cada mês que ela ovula, ela perde em torno de 1.000. O homem, o Eduardo pode falar agora, é totalmente diverso dessa estrutura. Ele tem uma renovação muito mais amplificada durante muito mais tempo da vida dele reprodutiva. Então, esse é o principal fator, o número que decai pela idade. Associado a isso, nós temos a questão mesmo, se eu te perguntar aqui, eu mesmo for responder, a gente tem condições de fazer uma farra, de chegar em casa às 6 horas da manhã e chega em casa, toma um café, um pão com ovo e vai trabalhar? Não dá mais. Não dá mais. Verdade. Nós envelhecemos. Né? Então, transporta esse mesmo pensamento lá para o óvulo. O óvulo também envelhece. E qual é a função do óvulo? Fazer menino, fazer criança. Então, ele já não começa a fazer tão bem feito. Então, começa a aparecer mais síndromes, mais anomalias genéticas. Esse embrião não tem o mesmo potencial de se implantar, igual ao nosso corpo. Então, traçando um paralelo simples, seria mais ou menos isso. A idade leva a uma queda dramática no número e uma queda dramática na qualidade. Então, é muito importante a gente sempre pontuar isso. Interessante o que o senhor falou aí. A primeira faixa etária que o senhor falou tem 1 ano, né, para fazer um estudo. E na outra faixa etária que o senhor citou, o senhor disse 6 meses, porque o tempo urge. Nesse trabalho, junto ao profissional, a uma clínica especializada, como a do senhor, vai se fazer o quê com um casal que tenha com esse problema? A primeira coisa é uma boa anamnese, um bom questionário, né? Perguntar quanto tempo estão de infertilidade, se tem alguma cirurgia associada, alguma doença associada, algum uso de medicamento, algo ligado à doença como endometriose. A parte masculina, o Eduardo que sempre faz também com um questionário adequado. E aí parte para um exame físico e a partir daí os exames, digamos, mais qualificados, os exames mais voltados para a fertilidade do casal. E a seguir se dá um diagnóstico.
E a partir do diagnóstico, estabelece uma conduta, algum planejamento. Doutor Eduardo, o senhor fica cuidando mais da parte dos homens, é isso? Exatamente. Os homens geralmente não são um problema, é isso? É verdade? Eu Não, posso de dizer isso, maneira porque alguma. de repente... Isso até é um pensamento errado que se Errado. tem, né? O peso da infertilidade cai muito sobre a mulher, em todas as formas. Até porque se o problema for do homem, a mulher vai ter que fazer tratamento também. E isso é uma coisa que a gente quer mudar, né? Abrir a população, né? Hoje em dia não tem mais esse problema do homem, problema da mulher, geralmente é o problema do casal. E a gente sabe que o fator masculino ou é a principal causa ou é um grave empecilho em metade dos casos. Então sempre tem alguma coisa para a gente investigar e melhorar da parte masculina, né? Porque às vezes o homem não tem problemas graves, mas numa questão de uma mulher de uma mais idade, com um óvulo um pouco mais envelhecido, uma qualidade seminal melhor pode acabar resultando num resultado melhor também. É muito comum a gente ouvir, né? A gente tem amigos que, eu tenho, por exemplo, amigos que fizeram, foram buscar, né, essa tentativa de reprodução com a ajuda de um especialista, alguns bem-sucedidos, outros porque há um percentual, etc, etc. Não é mágica, não é? Mas, enfim, sempre você pensa logo assim, o problema não é meu porque meu irmão tem filho. Isso pode ser uma verdade absoluta? Não. De maneira alguma, né? Até porque... Não da minha família, porque na minha família, meus irmãos todos tiveram filho. O potencial genético é apenas um dos fatores avaliados no homem, tá? Às vezes temos questões, como a gente falou, de cirurgias prévias que foram feitas, que têm o potencial de prejudicar a produção, alterações hormonais, estilo de vida, né? O seu irmão pode ser muito saudável, você pode ser obeso, tabagista, etilista, usa drogas. Então, a gente ainda tem que identificar fatores que a gente chama de gonadotoxicidade, que pode prejudicar a produção dos espermatozoides e tentar, né, ver isso, né? A parte hormonal, a parte genética, ela é, sem dúvida, um fator, mas até porque as doenças genéticas, elas não são presentes em 100% dos familiares, né? Muitas vezes, né, depende do padrão de transmissão genética, ela comete 25%, 30%. Então, não é só seu irmão, tem que saber se na sua família tem alguma história de alguém com infertilidade, às vezes, meu tio. Então, às vezes, não é só o seu irmão, mas um pouco, é uma geração para cima ou para baixo, às vezes a gente consegue encontrar alguns fatores genéticos associados, sim. Quando um casal, doutor Evangelista, doutor Eduardo também, um casal, foi feita essa fase preliminar que o senhor já citou aí, foi feito o levantamento, os questionários, as entrevistas, partiu-se para os exames mais detalhados e se definiu, não, o casal realmente precisa. E aí, tem que correr contra o tempo, como é que é isso? O casal precisa aí, qual é a sistemática disto? Quer dizer, vai se analisar o esperma do homem, o óvulo da mulher, como é que é isso, doutor? Para que a gente tenha uma noção, até porque as pessoas estão nos vendo, nos ouvindo, muitas são leigas, mas podem ter problemas na família, e isso é um programa também que serve como serviço, não é, público de informação para as pessoas. Aqui nós estamos num veículo de largo alcance e informações podem ser muito úteis. A sistemática, como eu te falei, o tempo de espera para ver se a gravidez vem naturalmente, em não vindo à procura de um serviço especializado, Fortaleza hoje conta com 4 serviços muito bons, a anamnese, exame físico e os exames, um diagnóstico. Exame físico como assim, doutor? Desculpa. Você examina, por exemplo, o Eduardo, ele tem a condição de saber se o homem tem uma varicocele. Varicocele que pode afetar a fertilidade. O Eduardo pega muitos homens com testosterona baixa. Questão de? Testosterona baixa. Sim. Isso aí tem diversas repercussões que ele pode falar um pouco mais, porque tem muito mais profundidade de conhecimento do que eu. A testosterona baixa no homem, ela começa a diminuir a partir dos 30 anos. E nós não temos o hábito de checar a nossa testosterona. Começamos a engordar, começamos a ter um pouco de depressão, começamos a ter um pouco de adinamia, e o problema pode estar lá no perfil hormonal que nós não ligamos. Então, uma vez isso, você conversa um pouco mais, uma vez isso estabelecido, faz um planejamento. O tratamento ele tem 3 formas de você tentar tratar esse casal, sob o ponto de vista de técnica de laboratório. Tratamento simples, que você só faz induzir a ovulação, você dá medicamentos para a mulher ovular um pouco mais, e no momento que ela estiver ovulando, ela tem relação sexual. Um tratamento, esse é o primeiro tratamento que se faz. Um segundo tratamento é um tratamento que você também induz a ovulação, mas aí você pega o sêmen, por masturbação principalmente, melhora a qualidade com técnicas específicas de laboratório também, melhora a qualidade desse sêmen e injeta dentro da cavidade uterina. A gente chama isso de inseminação.
E tem o último, que é a fertilização, que é digamos, o tratamento mais avançado, onde você vai retirar o gameta feminino, o óvulo, de dentro da paciente, dentro do organismo da paciente. Você também pega o sêmen a partir de masturbação ou das técnicas cirúrgicas que o Eduardo faz e vai unir dentro do laboratório, o espermatozoide dentro do óvulo. E esperar que esse óvulo fecunde, que vire um embrião e que esse embrião seja transferido posteriormente. Aí é reintroduzido. Sim, é introduzido. Esses são, digamos assim, os 3 caminhos possíveis de serem tomados. Mas eu estou falando de coisas amplas. Quando você vai por menor, ou seja, a testosterona baixa, a varicocele presente, o efeito gonadotóxico, por exemplo, do álcool, da noite mal dormida, tudo isso está envolvido. Ou seja, eu estou falando de linhas gerais, mas tem muita particularidade para ser tomado, digamos, ciência pelo casal. Como é que a gente potencializa a fertilidade desse casal? Testosterona baixa, como é que é isso aí, doutor Eduardo? Eu vou responder a testosterona e fazer aqui também uma complementação. Né? Então, a gente vai ver o casal como um todo. Né? Cada casal existe um certo... A gente faz um plano, né? Que vai basear na idade da mulher, que sem dúvida há um potencial, um relógio biológico que está correndo contra o tempo. Então, se a mulher já está acima dos 38 anos, a gente, né, até a parte masculina, a gente é um pouco mais expresso. Se a mulher, às vezes, tem mais jovem, né, apesar de ter um certo tempo de infertilidade, mas a gente vai investir no fator masculino, que o fator masculino ele demora um pouco para melhorar, pelo menos 3 meses, mas a gente sabe que ao longo de mudanças essenciais na saúde do homem, melhorar a saúde dele ao longo de meses, às vezes até anos, ele consegue ter uma melhor produção de espermatozoides, né? E então é isso, você vai ver o casal e vai ver qual é o plano. Se a mulher tem pressa, então com o homem a gente faz um processo mais expresso, tá? Se não tem pressa, se o objetivo é uma gravidez X, determinado, a gente ajusta essa questão do tempo. Tá? E na avaliação do homem a gente vê a questão hormonal que nessas medidas expressas de melhorar a fertilidade do homem, a questão hormonal é um dos principais focos. Porque a produção de espermatozoide ela depende de ter uma modulação da testosterona. Então, homens, né, pelo estilo de vida moderno que a gente tem, há uma tendência a uma queda cada vez mais precoce, mais cedo, tanto da qualidade do espermatozoide... Isso não tem a ver com a virilidade sexual. Não. Tem muita gente Muitas vezes o paciente não tem sintoma algum, né, da parte sexual. Às vezes os sintomas são outros, como ele falou, a questão constitucional, o paciente não tem mais o mesmo vigor, né, o paciente tem problema de irritabilidade, né, tem uma má tolerância aos exercícios, uma diminuição da produtividade no trabalho. A testosterona é um hormônio central na função tanto sexual como não sexual do homem. Então, nessa avaliação, né, se você conseguir identificar esses pacientes que têm esse problema hormonal e você consegue corrigir, é um jeito, teoricamente, mais rápido de você melhorar a qualidade do sêmen. Não, obviamente, não deixando de lado as medidas de saúde. Se você quer melhorar a fertilidade de um homem, o melhor passo, né, e eu falo não só a fertilidade, mas a testosterona também, é melhorar a saúde. Bota o indivíduo para fazer um programa de atividade física regular, emagrecer, diminuir o etilismo, parar completamente com o tabagismo. Isso tudo tem, exatamente, isso tudo tem uma repercussão muito, muito favorável na produção, tanto da parte de espermatozoides como na parte hormonal. Eu estou achando muito interessante aqui, eu estou aqui com os doutores Evangelista Torquato e Eduardo Miranda, a gente está falando sobre a questão da infertilidade e reprodução humana por causa de um simpósio, já vamos falar do simpósio do temário, porque interessante, não é? Quer dizer, a gente está aprendendo aqui no programa que é uma parceria, é um casal, quer dizer, não é a culpa é dele, não há culpa. Há uma circunstância que pode ser resolvida ou não, dependendo de uma série de fatores, de uma série de medidas, de providências que sejam tomadas. Não é isso? Quer dizer, interessante isso, porque as pessoas falam, não, a culpa é de fulano, é fulano que não pode, porque eu sou tal e tal. Não é bem assim, não é, doutor? Na verdade, o casal assim, é uma parceria, um conjunto, né? Eu estou nessa caminhada há 20 anos. Então, eu sou uma testemunha ocular de ver, lá no início, apenas a mulher chegar no consultório. Isso lá no início era sistemático dessa forma. E hoje, eu diria que beira os 100% que o casal vai ao consultório. Então, o casal incorporou a ideia de que eles querem um filho e que não há a culpa de um ou de outro. Perfeito. E se a gente for pontuar, a função do andrologista, ela é crucial, porque 40% a 50% dos problemas são masculinos.
40% mais ou menos 40% são femininos, em torno de 10% dos dois. Se a gente for pontuar de uma forma muito rigorosa, o homem tem um pouco mais de problemas do que a mulher, mas isso não importa, porque ali tem um casal, que tem coisas para corrigir em um, que tem coisas para corrigir em outro. Daí a importância central no serviço também de andrologia está agregado, porque trabalha em conjunto, da mesma forma que o casal vai trabalhar em conjunto, os médicos também precisam trabalhar em conjunto. Aí você precisa também ter uma avaliação nutricional, que é importante, que ele está colocando. Você precisa ter uma avaliação psicológica, você precisa ter um bom laboratório. Enfim, isso um cinturão, digamos, de tratamento para aquele casal. Ou seja, o sucesso depende muito do senhor, né, doutor Eduardo, do médico andrologista. Sem dúvida, sem dúvida. E os homens, cada vez mais, né, está melhorando a conscientização do homem cuidar da sua saúde. Mas ainda está muito longe do ideal, né? Os homens se desgastam mais, né? Desgastam mais e, assim, as mulheres desde a adolescência, a primeira menstruação, já procura o ginecologista, faz um acompanhamento anual. O homem não. O homem só vai procurar quando acontece algum problema. Ou então quando chega o período da próstata, né? Do exame da próstata. E é uma coisa também que é mais recente também. Então, a ideia é que, às vezes, na adolescência, né, já conseguimos identificar uma varicoceles mais volumosas. O que é a varicocele, doutor? Varicocele são varizes, são uma dilatação das veias do testículo. Do mesmo jeito que é muito comum, não sei se do saco ali no saco. Do saco, mas é muito comum você ver mulheres e pessoas que têm varizes nas pernas, você vê aquelas veias dilatadas, né? Sim. Que muitas vezes dá sintoma durante a noite, o paciente tem aquela perna um pouco mais inchada, dolorida. E a varicocele seria um similar no testículo. Então as veias se dilatam, né? O testículo ele é um órgão particular porque ele fica fora do seu corpo, né? Exatamente para você ter uma temperatura um pouco abaixo da temperatura corporal e ter uma otimização da produção dos espermatozoides, que é uma produção mais sensível. E quando você tem essas veias, o sangue, ele de certa forma se acumula lá dentro. Então aumenta a temperatura, acumula metabólicos, altera o que a gente chama do estresse oxidativo, né? É uma sobrecarga para o testículo. Isso aí às vezes você identifica na adolescência. Tudo bem que naquele momento o paciente não tem interesse em ter filhos, mas a gente acompanha, às vezes já até alterações, uma atrofia, o testículo já fica menor na adolescência e às vezes a gente tem que operar, às vezes, na própria adolescência. Para prevenir que o problema se agrave quando o paciente mais precisar, entendeu? A verdade é assim, que novamente centralizando, não o problema do homem, mas colocando aqui um fator masculino muito central na questão da fertilidade. Lá atrás, como o Eduardo está colocando, 1% dos homens de até 15 anos de idade podem ter varicocele. Se essa atuação não é feita aí, esse testículo começa a atrofiar e vai vir 20 anos depois, com 30, 35 anos quando casa, e já está com o testículo muito atrofiado que poderia ter sido corrigido lá atrás. É muito central o papel da andrologia como saúde reprodutiva mesmo, Eduardo. Sim. Eu não falo nem assim reprodutivo do aspecto de ter filho. Saúde reprodutiva porque nossa testosterona começa a cair muito. Sim. A partir dos 30 anos, nós começamos a ter alguns sintomas. Nossa gordura transforma nossa testosterona em hormônio feminino. E doutor? A importância, quando ele fala aqui, tem que emagrecer, porque isso acontece. Em hormônio feminino? Em hormônio feminino. O sujeito que está muito obeso, ele... fala um pouco disso aí, porque é uma questão extremamente interessante. Como é que é isso? Então, assim, obviamente, assim, tanto homens quanto as mulheres, eles têm os hormônios masculinos e femininos. O que muda é a proporção. Então, mulheres têm testosterona, hormônios masculinos, andrógenos, que chamam baixos, hormônios femininos altos. Quando tem o contrário, aí aparece a barba. Sim, aí há uma virilização da mulher. Mesma coisa no homem. O homem tem andrógenos em dose alta e hormônios femininos em doses baixas. Então, alterações testiculares, alterações de peso corporal, excesso de gordura, faz com que haja um desbalanço desse equilíbrio, havendo cada vez uma tendência a aumentar os hormônios femininos e baixar os hormônios masculinos. E isso aí vai se manifestar de algumas formas. Primeiramente, pode haver o desenvolvimento de mamas, né? Os pacientes mais obesos, eles têm uma ginecomastia, a presença de tecido mamário aumentado, alterações sexuais, alterações de produção de espermatozoides, então, né? Alterações também até de humor, né? Obviamente que isso é uma coisa um pouco difícil da gente dizer, né? Da gente apontar, por causa disso, de alterações hormonais, que você tem alterações de comportamento, mas está relacionado. A gente consegue identificar com hormônios simples, né? Quando você vai ver a testosterona, geralmente você faz um painel de hormônios e você identificando essas alterações, você pode corrigir, né? Existe não só obviamente, o ideal seria emagrecer, mas existem remédios que você pode tomar para fazer
você reverter esse processo, baixar os hormônios femininos e aumentar, normalizar os masculinos. A questão da baixa autoestima, estou falando aqui do aspecto, o senhor citou aí, que esses problemas podem... Problemas de autoestima, quer dizer, o indivíduo... Isso interfere no todo? Não tem nada a ver. Esse problema é meramente químico do processo. Não, acho que as duas coisas podem interferir. As duas coisas podem interferir. Tanto causas hormonais como causas de cunho psicossocial. Psicossocial. Sim, o excesso de... Sim, alterações de estresse, né? O estresse crônico, ele dá também não só alterações hormonais, mas alterações moleculares no testículo. Então, se você vê pessoas que trabalham, né, em regime de plantão, não dormem à noite... Né, dormir é fundamental, né? Sim, dormir é um grande capítulo, né? Quem dorme mais, né, pelo menos um mínimo necessário, são pessoas geralmente mais saudáveis do ponto de vista hormonal, do ponto de vista reprodutivo também. Verdade. É por isso que quando a gente vai envelhecendo, né, doutor Evangelista, a gente não consegue mais, não é, virar à noite e ter um dia de trabalho com... Não dá. Não dá mais, quer dizer. Não dá. Nos meus 25 anos era uma maravilha, nos meus 54 não dá mais. Não dá. Tu mais com essa bola. Não pode fazer isso. Chega em casa 11 horas. Verdade. Tem que dormir cedo. Doutor Evangelista e doutor Eduardo Miranda, doutor Evangelista Torquato, nós estamos falando aqui de infertilidade, medicina materno-fetal, reprodução humana. Vou já falar do simpósio internacional que vai acontecer. Doutor Evangelista, a gente estava conversando ali antes de começar a fazer o programa e chegou naquela fase que vai fazer a colheita do esperma, né, do óvulo, etc., vai fazer a fertilização. O homem produz milhões de espermas, né, numa ejaculação, como o senhor disse, ou pela masturbação. É escolhido um espermatozoide. Sim, tem, sim. Porque eu estava conversando com o doutor Eduardo e ele disse, e tem um mais bonitinho, esse é o cara. Tem isso mesmo, assim? Tem mesmo. Tanto de um lado como do outro, né? Existem óvulos com qualidade excelente, qualidade morfológica, qualidade visual, o citoplasma é claro, a zona pelúcida não é escura, você perfura a zona pelúcida com agulha com uma certa resistência, enfim. E da mesma forma, do outro lado, tem o espermatozoide. Aquele espermatozoide que corre mais, que a corrida dele é mais direcionada, que ele tem um formato, digamos, mais ovalado da cabeça, enfim. São várias situações que o embriologista, aí é um trabalho de laboratório, ele vai escolher os melhores para injetar o melhor dentro do melhor, mais ou menos nessa linha, né? Só injeta um, pode injetar dois, não? Um para cada óvulo. Para cada óvulo. Para cada óvulo. Claro que isso aí é quando a gente está diante de uma situação boa. Um homem que se masturba e libera milhões. Mas, por exemplo, o Eduardo vai pegar situações extremas. Situações de homens que nunca produziram nenhum espermatozoide na vida, em todos os espermogramas que foram feitos. Aí cabe a ele descobrir se tem algo a ser feito, digamos, como medicamento prévio, e fazer uma cirurgia que é extremamente delicada, cirurgia de 2, 3 horas, onde ele abre o testículo. Tu pode falar um pouco mais disso aí? Doutor Eduardo, tem homens que não produzem um espermatozoide. Sim, isso é uma condição conhecida como azoospermia, ou seja, a pessoa tem um sêmen, ou seja, ejacula, mas normal, quem vê ali não tem como dizer, não tem como dizer. Virtualmente igual a uma pessoa que tem milhões. Pronto. Mas tem uma ausência completa de espermatozoides nesse sêmen, né, que a pessoa não consegue, teoricamente, ter filho por vias naturais. Então, nesses casos, a gente tem que identificar qual é o problema. Geralmente, quando não tem espermatozoides lá, uma de duas. Ou não há uma produção é muito limitada, ou tem algum problema de entupimento, né? Aí tem que ser feita uma investigação. Se for entupimento, a gente vê que tipo de entupimento é esse. Dá para desentupir? Não dá? Às vezes é muito complicado, às vezes a saída é você fazer um tratamento de reprodução assistida. E nos casos que realmente a produção é muito deficitária, né, quer dizer o seguinte, que apesar de assim, às vezes não sai nada, mas às vezes há alguns pequenos focos de uma produção muito incipiente. E nesses casos, existem técnicas mais modernas que a gente consegue buscar espermatozoide dentro do próprio testículo. Usa-se um microscópio, né, abre-se o testículo no meio, é uma cirurgia, paciente anestesiado, não sente nada, claro. Abre-se o testículo no meio e usa-se uma alta magnificação para procurar cada uma das células do testículo para tentar identificar algum espermatozoide viável para usar no tratamento. Às vezes os óvulos já estão lá esperando e a gente fica procurando, às vezes, horas e horas até encontrar algo que possa ser usado nesse tratamento. Às vezes não se encontra, obviamente. Nestes casos, não sei se já aconteceu, tem possibilidade de êxito, de sucesso grande mesmo?
Tem. O Assim, indivíduo que não produzia nada, de repente teve que se buscar o espermatozoide lá com certeza. e conseguiu ter. Tem algo, Isso é uma maravilha, né? Não, Ele jamais teria filhos. Jamais teria filhos. Pelos métodos convencionais. Né? Eu diria que, nos casos que são obstrutivos, que a gente chama, a taxa de sucesso de encontrar espermatozoides é em torno de 100%. Sempre se encontra. Ou seja, às vezes o paciente teve uma infecção no passado, teve um trauma, né, ou nasceu faltando algumas partes dos túbulos que conectam os espermatozoides. Esses casos a gente sempre encontra. Nos casos que são problemas de reprodução, em torno de 50% a 60% se encontra espermatozoides para fazer o tratamento. Obviamente tem um terço, quase metade não se encontra. Mas é assim, para quem estava numa fase que você não encontrava nada, a única saída seria uma doação de sêmen para fazer esse tratamento. Hoje em dia, esses pacientes já podem ser pais biológicos, sim, com certa frequência. Se você observar, avaliando os números de uma forma fria, a gente tem os homens que produzem espermatozoide, mas eles não saem. Tem os homens que não produzem, ou produzem em quantidades minúsculas, pequeníssimas. Esses dois homens, eles têm praticamente 0% de chance de uma gravidez natural. Então, quando vai-se para um tratamento, este aqui que é obstruído, praticamente 100% se encontra espermatozoide. E nesse que o problema é da produção, em torno de 50% a 60% se encontra. Ou seja, de 0 eu vou para 100 ou para 50% a 60%. É fantástico. Fantástico. Esses homens até há muito pouco tempo atrás, 15 anos atrás, eles não tinham o banco de sêmen, tinham que recorrer ou a adoção. Proporcionar isso, esta possibilidade, e assim, a gente pode até falar, por exemplo, de casos onde não se encontra o espermatozoide completamente maduro, mas um pré-espermatozoide, onde você injeta o pré-espermatozoide e mesmo assim ele vira um embrião. Quer dizer, ainda está além do que nós estamos falando. Esse embrião, ele volta para o útero da mulher com quantos dias? 3, 4, 5 dias depois de cultivo. Aí ele reintroduz. Já, a mulher já está toda preparada para receber. E aí a coisa desenvolve, a natureza toma conta, Sim, toma conta do resto. Agora, interessante, qual o percentual de sucesso, doutor Evangelista? E esse percentual varia de quê? Porque o senhor citou aqui no início que várias fases, quer dizer, aquele que é só tirar e fecundar, o outro que tem que fazer o tratamento. Claro que em cada um desses casos, os percentuais, eu avalio, diferencia-se. Não há 100% de certeza. Não, 100% não. 100% não é reprodução. Eu até costumo dizer, 100% na vida é sua morte. Então, você só tem uma coisa certa na vida, que é a morte. Que vai morrer. Então, qualquer outro tratamento, ele não pode te oferecer 100%. A gente fala em valor, em termos percentuais de 60%, 65% na paciente de até 35 anos. A gente fala em torno de 40%, 50% aí, em torno de 37%, 38%. Aí já vai falar em 20% aos 40 anos. E vai falar, na paciente de 42, em 10%. Ou seja, o que é o problema? De 35 para 42 são 7 anos. 7 anos passam assim. Aí eu saio de 60 para 5? Por isso a gente fala, o tempo é crucial. O tempo é crucial, o tempo é importante, o tempo é importante. Não pode desgarrar-se do tempo. Por conta desses números. Eles são extremamente benevolentes em um extremo e são extremamente ruins no outro. Não se pode. Eu fico aqui imaginando, doutor Evangelho, doutor Eduardo, a expectativa, né, do casal, e o médico, evidentemente, coloca isso muito às claras, evidentemente, senão a luteria, olha, a situação é... Porque, de qualquer maneira, cria a expectativa. E as pessoas vão torcer para tudo dar certo, óbvio, mas às vezes não dá e vem a frustração. Quer dizer, é um negócio complicado, né? Porque você tem que trabalhar com isso, com a grande comemoração e com a grande frustração. É preciso também que eu faça, não uma correção, mas quando a gente vai avançando na idade da mulher, o grande problema é que o percentual de embriões com alteração genética que se forma vai aumentando dramaticamente. Mas olha que interessante, se você pegar uma mulher de 43 anos, 44 anos, e ela tiver um embrião com a genética normal, ela tem uma chance muito semelhante à paciente com menos de 35. Não é igual, mas é semelhante. Ou seja, o grande, digamos, entrave da reprodução é o embrião, a genética dele, que está ligado diretamente à idade da mulher. Hoje também, à idade do homem. A gente saiu de um patamar de nós não temos problema a vida toda. Nosso sêmen já começa a ser ruim a partir dos 45, 50 anos. 45?
Tem, assim, muitas pessoas falam 35 é a idade-chave na mulher, né? Porque é um valor bem documentado em que há uma queda mais significativa da produção. No homem esse valor não é tão claro, mas tem uns que falam 40, uns que falam 50, mas a maioria das evidências falam idade paterna avançada seria aquela acima de 45 anos, que há inclusive mais chances também de alterações genéticas. Tá? Obviamente que absolutamente elas são baixas, mas relativamente se fala aumenta de 5 a 10, 15 vezes as chances de ter algum tipo de problema, como o síndrome de Down também, na parte masculina, algumas alterações psiquiátricas, né, como o autismo, que se vendo cada vez mais, esquizofrenias, alterações também de faciais, alguns tipos de alterações. Então, apesar de ser baixa, a chance é para acordar os homens também, que eles não são eternos. Não são eternos, né? Aliás, eu sei que esse problema não é de vocês, mas uma hipótese aqui, claro que não é de vocês, porque o problema aqui é reprodução humana. São pessoas que não conseguem, pelos meios naturais, de uma relação sexual normal e tal, e vão buscar as razões do problema e são detectador no homem e na mulher. Mas aí existe o caso, né, de uma mulher com 45 anos que se descobriu grávida, né? E aí, não é com vocês, lógico, ela não vai procurar uma clínica de reprodução, ela está grávida, ela tem que procurar um outro especialista para acompanhar o desenvolvimento desse embrião para ver se não tem problema, não é isso? Porque há o risco, né? Sim, há um risco. Uma mulher de 45 anos, eu vou numeralizar o risco. Que o número, ele tem uma faixa, ele aproxima porque você vai entender. Uma mulher de 45 anos, ela tem uma chance em 20 de ter uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, que é uma... Eu só estou colocando a expressão do síndrome de Down porque ela é bastante conhecida. Uma mulher de menos de 35 anos tem um caso em 1000. Então, você tem um risco elevado. Um caso em 20 para um caso em 1000. Então, essa mulher ela deve, sim, ser orientada que existe esse risco. Existe hoje métodos laboratoriais, ultrassonográficos, sanguíneos, que detectam algum problema que possa ter dessa natureza. Estou aqui com o doutor Evangelista Torquato, médico especialista em reprodução humana, doutor Eduardo Miranda, que é médico andrologista, e a gente está falando sobre essa questão da infertilidade por conta do simpósio, doutor Eduardo. E eu agora gostaria que o senhor falasse um pouco do Simpósio Internacional de Infertilidade e Medicina Materno-Fetal, que vai acontecer no Hotel Gran Marquis, aqui em Fortaleza, 28 e 29 agora de setembro. E a gente está colocando aqui o telefone, 3031 6063. É uma realização da Clínica Doutor Evangelista, em parceria com a Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, de Urologia, Cooperativa dos Ginecologistas Obstetras e Rede Gestar. Me fale um pouco do evento que traz especialistas americanos, né, dos Estados Unidos, do México e tal. Fale um pouco do evento. É um simpósio pioneiro no Norte e Nordeste. Sim, né? Na verdade, esse evento, ele tenta reproduzir o que deveria ser, na verdade, né, a reprodução humana, como a gente acredita, né? Um trabalho transdisciplinar, vários especialistas com foco um pouquinho diferente, mas complementares, para dar aquela assistência integral, né? Desde a preparação para o tratamento até depois. Por isso tem materno-fetal também, né? Acompanhamento dessa gestação, em casos de alterações, malformações fetais, como conduzir, como abordar. É um evento extenso e completo, né? E mais uma vez a gente quer trazer aqui para o Norte e Nordeste, né? São eventos que, como o próprio evangelista falou... O Dr. Philip Lee, norte-americano, ele é Ele é uma sumidade, né? Ele foi meu mentor, né? No meu período que eu parei nos Estados Unidos. Você fez lá, né? Fiz uma especialização lá. E ele é um dos grandes nomes mundiais na microcirurgia, né? Microcirurgia... Lá no Medical College, Nova York? Vai o Cornell Medical College. É conhecido como a Cornell, que é uma das grandes universidades americanas. Certo. E ele, né, a microcirurgia, ela se desenvolveu muito na década de 80. Ele foi um dos pioneiros que desenvolveu as técnicas de treinamento, alguns tipos da técnica no departamento dele e que foram reproduzidas no mundo todo, né? Ele é uma pessoa muito acessível, muito conceituada. Ele vai estar aqui dando uma palestra, né, sobre o futuro da microcirurgia. Né, é um simpósio até de atualização, posso dizer assim. Sim. A grande beleza desse simpósio é que vai congregar várias áreas, né? Então vai ter ginecologistas, urologistas, vão ter especialistas em medicina fetal, medicina genética, né, que eu quis dizer, geneticistas. E isso a gente vai poder debater, né, um aprendendo com o outro,
complementando a informação do outro, ampliando a visão do que é a infertilidade, né? Tem alguma grande novidade no procedimento? Não, o procedimento é padrão na hora de fertilização, na hora de... Eu diria que o procedimento Nesses é 40 padrão, anos muita coisa já mudou. mas existem vários, em cada fase, existem vários pequenos truques, pequenos refinamentos que já foram feitos e que nós estamos investindo cada vez mais. Eu falo a comunidade científica, em cada ponto de dificuldade para melhorar os resultados, né? Que existem várias fases. O Maldonado, que é o mexicano, também é... O mexicano, ele é um professor de urologia lá da Universidade Nacional do México, tem grande experiência na parte masculina também, faz muita cirurgia de varicocele. É da sua área, andrologia. Andrologia. E eles vão estar aqui, né? Assim, a gente fala assim, vai ter uma palestra andrologista, mas falando para os ginecologistas que acompanham as mulheres, para entender melhor como funciona a parte do tratamento da parte do homem. E também da parte materno-fetal, né? Como que faz acompanhamento, por exemplo, de uma gestação gemelar, que é comum em reprodução humana, a gemelaridade. Como que faz, como que acompanha? O que é isso? É 2 embriões. Gêmeos, trigêmeos. Muito bem. Como é que se acompanha isso? Né? Isso. Enfim, a ideia é que a gente congregue um entorno de especializações médicas, não médicas, no intuito desse binômio mãe-filho. Obviamente, mãe-filho oriundo muito mais das técnicas relacionadas à reprodução assistida. Então, essa é a ideia do simpósio, né? Eduardo, inclusive, passou um tempo agora na China, foi um dos convidados agora. China? A China também é um grande centro nessa área. Sim. Eu imagino, né? Porque a China, se você pensar num país que tem quase 1,5 bilhão, né? Quase um quinto, um sexto da população. Lá eles não têm problema de infertilidade, né? Não, na verdade, lá até mudou, né? Até 2010, o regimento era que cada... Lá era segurar, né? Porque... o regimento, até 2010, cada casal só poderia ter um filho. Tá? 2010 para cá mudou, agora cada casal já pode ter 2 filhos, mas não mais. Não mais, né? Porque o negócio é muito sério. Mas a questão é que para sair de 0 para 1 é uma grande diferença. Para quem não consegue, né? Quando você tem um para ter o segundo, obviamente, a sua família cresce, mas esse passo de sair 0 para 1, então, gera muito transtorno lá também. Então, inclusive, lá tem políticas do governo, questão assistencial um pouco diferente, o sistema é um pouco diferente, mas eles têm números grandiosos, né, de tratamentos. Também, eu não sei dizer que aquela taxa populacional, já que você está falando de bilhões de pessoas, mas os grandes centros lá, eles têm um volume 5, 6 vezes maior do que os maiores dos Estados Unidos. É bem interessante essa experiência que deve ter tido, porque você está num centro cujo país tem 1,5 bilhão de pessoas. Nós temos 200 milhões aqui. É algo que não dá para a gente raciocinar. Como é? Um dia de centro cirúrgico, como é que deve ser um dia de centro cirúrgico? Lá é uma coisa... Não, existe essa... Tudo lá é macro. Foi interessante para mim ver esse tipo de sistema, né, em que tem milhões de pessoas, né? Você fala assim, eu moro numa cidade de 3 milhões de habitantes, ele é uma cidade pequena, considerada pequena. Lá, o interior lá tem 3 milhões de habitantes, né? E da mesma forma eles encaram com seriedade e tem aquela questão do asiático, né? Muito trabalhador, eles não têm férias. E tecnologicamente eles estão lá em cima já. Né? Então eles têm muito investimento em tecnologia, tem muitas técnicas chinesas, muitos equipamentos chineses que existe uma certa, né? Um conhecimento, o pessoal fala, veio da China. Muitas vezes eles veem de forma pejorativa, mas pelo contrário, o que eu vi lá foi de extrema qualidade, né? O que realmente lá não é qualidade, eles agregam, né, da parte europeia, a parte americana. São super bem equipados, super bem preparados e super trabalhadores. Né? Depois a gente tem uma conversa um pouco mais informal, mas eles não têm férias, é uma coisa complexa. É uma cultura bem diferente. Sim. Agora, doutor Eduardo, doutor evangelista, hoje com a vida moderna, essa correria maluca, não é? As mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, por causa do sucesso na profissão, etc. E tudo isso gera problema, né, da infertilidade. Antigamente a mulher era educada em outra cultura. Estou aqui sendo saudosista, não, estou só citando factualmente o que era. A mulher era criada para ser prenda do lar, etc., para ser a reprodutora, papapá. E de repente a mulher saiu de casa, foi também ganhar, formou-se. Né? Hoje muitos lares têm a mulher como mantenedora financeira, inclusive, quer dizer, a sociedade mudou. E isso gera um problema. A mulher não quer mais engravidar tão cedo, porque ela entrou na universidade, está fazendo um doutorado, fazendo um mestrado, e compatibilizar isso é complicado. E aí está adiando. E isso é problema, né? Isso é problema.
Então, um problema sério, eu acho. Vamos aqui colocar novamente números, né? A gente sai de 1950, a gente tinha uma taxa de natalidade de 5, ou seja, o número de filhos de uma família, o número médio de filhos de uma família brasileira eram de 5 filhos. Hoje, nós temos o último censo com 1,7. 1,7 filhos. É uma queda dramática. E quando você fala assim 1,7, você já começa a ter uma preocupação a mais, porque 1,7 filhos não substitui os 2 pais. Você já vai começar a ter uma preocupação do contrário. As políticas governamentais, principalmente públicas, de, digamos, frear a natalidade, elas agora vão ter que ter uma preocupação, por exemplo, a China. A China talvez o principal exemplo, que freou a natalidade por motivos óbvios e agora assim, aumentem um pouco, mas um pouco é 50% a mais. Quer dizer, e nós então, estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. E isso, quando a gente fala assim, essa taxa de natalidade ela tem importância, a gente tem que se rememorar a isso. A mulher anteriormente, a minha avó, a minha mãe, ela estava grávida aos 20. Hoje, você não vai ver isso de forma frequente. Não. Aos 20, ela está querendo entrar na faculdade, sai da faculdade aos 25, vai se especializar, vai querer as propriedades privadas dos nossos sonhos de consumo, que é apartamento, carro, essas coisas todas, o lar e tal. Aí vai se organizar na vida depois. Casa, aí quando casa vai tentar curtir um pouco, 35 depois anos. O primeiro filho. Aí 35 anos. E eu digo muito o seguinte, você chega para tentar engravidar aos 33, 34, 35 anos, do primeiro. Sim, e o segundo? A preocupação tem que Por isso que às vezes a mulher tem logo os 2, porque se quiserem 2, o planejamento de família tem logo os 2 mas logo. não querem. Porque assim, ter um filho, primeiro gravidez dura 2 anos. Não dura 9 meses. 9 meses é para parir. 6, 7 meses para amamentar e depois você precisa se reorganizar para pensar em parir de novo. E aí, o que eu vejo hoje? É mais ou menos essa sequência. 32, 33, 35 anos. Começa a tentar engravidar. Não dá certo, começa os tratamentos. Aí vai dar certo. 33, 34, 35 anos. Primeiro filho, 2 anos. Vai para 37. Ela não procura. Ela só começa a procurar quando há uma demanda do filho que ela teve, que começa a querer o irmão. Que é quando entra lá na escola, que vê o colégio. E aí começa, ela está com 38, 39, 40 anos. Ou então do pai que diz, cadê o meu segundo neto? É por isso que eu falo. Minha neta que não o veio. segundo filho é um problema quando você vai engravidar aos 35. Verdade. Né? Quando você vai, e isso é uma realidade quando hoje. Você engravidou aos 25, o segundo filho não é um problema. Sim, eu até vi recentemente, né, um comentário que o Brasil está envelhecendo. E às vezes ela tem 35, o marido mais velho, Sim. E já entra naquele problema. Quer dizer, ela não está mais com essa bola toda também, é um problema aí. Com certeza. Não, e complementando também, é que eu vi recentemente, né, que o Brasil está envelhecendo, como todo mundo, e provavelmente em 2045 vai ter, se não me engano, 70%, 80% de pacientes, de indivíduos já acima dos 60 anos, e o Brasil vai começar a encolher. Inclusive a China também, eles revisaram em 2010, porque o Brasil tem um outro problema, doutor Eduardo, essa violência desenfreada que estamos a viver, que está matando muitos jovens, a maioria jovem, é uma força produtiva. Sim, verdade. Isso é um problema muito sério para esse país. Esse problema da violência no Brasil é um problema, inclusive, econômico sério, a médio e longo prazo para este país. Nós estamos matando a nossa aspecto, mas é verdade. E aí nós estamos com as pessoas que estão envelhecendo, as pessoas estão se aposentando, aí já gera o problema da reforma da Previdência, é uma série de questões. Vai ter que ter dinheiro para pagar, é um sério problema no Brasil. Você vê que a gente conversando aqui de reprodução começa a derivar em várias outras questões interligadas, de forma geral, totalmente interligadas. Bom, eu queria o encontro então é dia 28 e 29, o Simpósio Internacional, aberto para estudantes de medicina, profissionais da área da medicina. O endereço eletrônico está aí no vídeo, infertilidademedicinafetal.com.br. Tem um telefone também que eu vou, mais uma vez, disponibilizar aqui para os nossos, colocando aí no vídeo, é o 3031 6063. E eu queria agradecer, doutor Evangelista, doutor Eduardo. Só um comentáriozinho, porque o senhor falou que... Não me chame de senhor, pelo amor de Deus. Não, o senhor me chamou de senhor, então eu estou atribuindo. Mas que é para estudantes não só da medicina, mas de toda a área da saúde. Né? Inclusive, a gente vai ter palestras sobre a parte nutricional, então pode haver estudantes de nutrição que estejam interessados. Interessante isso, nutrição. Todas as pessoas que se ocupam de toda essa assistência da família, né? Homem, mulher, com fetal, tudo isso aí vai ser abordado. Porque ele pode agregar no trabalho dele como nutricionista.
agregar E essas o entendimento- informações que sem vai dúvida, receber lá. sem dúvida. Um entendimento mais amplo de uma grande questão, que é uma questão bem ampla. Bem lembrado, bem lembrado. Queria agradecer, doutor Evangelista Torquato, doutor Eduardo, doutor Evangelista, continue firme no nosso leão lá. Vamos subir, não é possível. Tem que subir dessa vez. Mas passar vai É o subir. título, é o título. Nós estamos bem entregues. O Muito nosso bem Rogério Ceni é um Muito bem entregue. grande comandante. Todo o grupo. Todo o lá, grupo, o né? presidente Marcelo, enfim. Tá muito bom. Doutor Evangelista Torquato, eu fiz essa menção aqui, o doutor Evangelista é um conselheiro do Fortaleza e está sempre presente aí, ajudando o clube do coração dele, e meu também, Fortaleza Esporte Clube. Obrigado, doutor Evangelista, por ter vindo. Parabéns pelo sucesso, parabéns pelo evento, eu não tenho nenhuma dúvida que será coroado de pleno êxito. Doutor Eduardo, obrigado mais uma vez. Obrigado também. E eu queria convidar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, terça-feira nós faremos aqui um programa especial, celebrando 2.500 programas questão de ordem aqui, sempre nesse horário, e agora a gente ganhou, inclusive, o espaço da audiência da rádio, né? Já estamos aí com 4 meses, o programa sendo retransmitido pela FM 96,7. Amanhã, o nosso assunto aqui, hoje a gente estava falando sobre a vida, né? Tudo isso aqui é a busca, né, pela vida, pela fertilidade, pela fecundação, pelo nascimento. Amanhã eu vou receber aqui o pessoal do Movida, do Movimento pela Vida, porque vai acontecer em Fortaleza a 10ª Marcha pela Vida contra o aborto, e amanhã é o nosso tema no Questão de Ordem. Obrigado, doutor Evangelista, doutor Eduardo Miranda, muito bom tê-los aqui hoje no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã, até lá.